Fala turma, tudo bem com vocês? Bom, mais um vídeo de laboratório de máquinas e na aula de hoje vou apresentar para vocês o ensaio em carga do motor de corrente contínua na ligação série. Bom, se não é inscrito aí no canal, considere se inscrever, deixa o seu like, deixa a sua dúvida aí também nos comentários que eu vou tentar responder. Essa aula é dedicada à turma de eletromecânica do Cefet-MG. Bons estudos! Pois bem, né pessoal, como de praxe aqui, vamos começar aqui falando um pouco sobre a teoria desse ensaio. E antes de mais nada, eu vou só reapresentar o conjunto aqui para vocês que nós vamos ensaiar, só para quem não está lembrado. Essa aqui é uma máquina CC, tá? De tensão nominal de 120 volts, 1800 RPM e 2 kW, que está conectada através de um acoplamento mecânico num gerador síncrono trifásico, né? Então esse acoplamento que ele é necessário para o nosso ensaio de hoje, porque como nós vamos fazer um ensaio em carga aqui no motor e eu não tenho uma carga mecânica aqui para acoplar no eixo para poder simular esse ensaio em carga, a gente acaba fazendo esse acoplamento aqui com o gerador para fazer com que o gerador puxe essa carga do motor, né? Então vocês vão ver que na montagem aqui existe um aparato próprio para poder eu conseguir simular um aumento de carga aqui no nosso motor de corrente contínua. Além disso, né, esse motor é um motor que tem enrolamento interpolar, então se vocês observarem aqui, tem os terminais G e H do enrolamento de interpolos, o enrolamento de armadura está aqui entre A e B. Ele também tem a opção aqui de usar o enrolamento de campo shunt, mas nós vamos usar hoje o enrolamento de campo série. Então, entre aqui os pontos E1 e o ponto F, eu tenho o enrolamento de campo série dessa máquina. Apresentação rápida, vamos aqui entrar sobre a teoria que envolve o ensaio em carga do motor de corrente contínua na ligação série. Tá? Quais são os objetivos aqui desse ensaio? Verificar o rendimento e a regulação de velocidade frente à variação de carga no eixo, mantendo a tensão aplicada constantes. Tá? E aí, para poder a gente entender como é que nós vamos extrair esses objetivos aqui, vamos primeiro passar pelo circuito equivalente da máquina na ligação série. Tá? Então essa máquina aqui, nós vamos usar o enrolamento de campo série, em série com rolamento de armadura, em série com rolamento de campo shunt, e vamos aplicar uma tensão de entrada na máquina. Como se sabe, né, a potência que está associada à tensão induzida na armadura é a potência desenvolvida pelo motor, certo? Tá, então essa potência desenvolvida é a potência que efetivamente vai ser entregue ali para o rotor da máquina para se desenvolver a potência de saída, a par da potência de perdas por atrito e ventilação, que eu vou abordar um pouco mais para frente. Se você quiser adiantar um pouco aqui, ou se você já passou aqui na nossa playlist de laboratórios de máquinas, você já deve ter visto aqui o ensaio carga do motor na ligação shunt, que também a gente falou a respeito lá da perda por atrito e ventilação. Mas voltando aqui então, pessoal, só lembrando aqui que entre E e F, que na máquina aqui, efetivamente nós vamos pegar na verdade entre E1 e F, nós temos o enrolamento de campo série. Entre A e B temos o enrolamento de armadura, e entre G e H nós temos o enrolamento de interpolos. E por que é importante a gente desmembrar isso aqui? Porque nós temos que lembrar o seguinte: apesar desses enrolamentos serem feitos de cobre, que é um bom condutor, nós temos associado a esses enrolamentos uma certa resistência. Tá? Então a resistência entre E e F, ou seja, a resistência do meu enrolamento de campo série, eu chamei de REF, a resistência de armadura eu chamei de RAB e a minha resistência dos interpolos de RGH. Só que se você olhar aqui para esse circuito do lado esquerdo, você consegue entender com certa facilidade que todas as três resistências aqui do campo série, da armadura e do interpolo, elas estão em série. E por isso, para simplificar, eu chamei de RAF a resistência equivalente de todo esse ramo que vai estar em série, que seria a soma das três resistências. Tá? Então guarda essa informação no coração. RAF é a resistência vista aqui pela fonte. Beleza? Então tá. Então como é que nós vamos analisar aqui a potência de entrada dessa máquina? Bom, a potência total entregue para a fonte, pela fonte aqui para a máquina, ela pode ser separada em duas aqui no caso, pessoal. Então, analisando esse circuito, qual que vai ser a primeira potência? Associada a esse RAF, que é a resistência aqui do ramo total, mais a potência desenvolvida, que eu expliquei anteriormente.
Só que é fácil determinar esse PAF, que é a potência associada a RAF. É só multiplicar RAF vezes a corrente ao quadrado. Tá? Qual corrente? A corrente de armadura, porque ela é a corrente que vai circular nessas resistências aqui dos enrolamentos. Beleza? E qual que vai ser a potência total, pessoal? A tensão aplicada na armadura vezes a corrente de armadura. Por que é importante destacar isso aqui? Porque no ensaio, uma vez que eu coloco um voltímetro para medir a tensão aplicada na armadura e um amperímetro para poder medir a corrente de entrada, eu consigo determinar a potência total. E já que eu medi a minha corrente de armadura, se eu fizer ela ao quadrado e multiplicar pela resistência entre a armadura e o enrolamento de campo sério, eu consigo determinar essa potência de perdas entre A e F. Então, entendido isso aqui, galera, então a gente pode pensar então que partir para o pensamento de entender o que acontece com essa potência desenvolvida, né? Então, essa potência desenvolvida vai ser a potência que efetivamente nós vamos entregar para o rotor da máquina, né? Só que depois que essa potência é entregue aqui para o rotor da máquina, ela ainda se divide em duas parcelas, tá? Uma parcela vai ser aquela parcela de saída mesmo, aquela que vai estar disponível aqui na ponta do eixo para poder você tocar sua carga. Então, seja um elevador, um virador de vagões, uma esteira, qualquer coisa que você esteja aplicando com esse motor de corrente contínua. Além disso, você tem uma parcela de perdas, tá, pessoal, do rotor. Por quê? Porque esse rotor tem atrito aqui, ó, no mancal, nos rolamentos, tem a pá de ventilação aqui da ventoinha que também vai gerar uma perda por ventilação. Então, essa perda aqui a gente chama de perda por atrito e ventilação. Então, a potência desenvolvida pelo rotor da máquina pode ser entendido como duas parcelas somadas, a de saída e a perda por atrito e ventilação. Tá? Aqui em cima nós já aprendemos como é que nós vamos tentar determinar os parâmetros, mas e agora aqui da potência desenvolvida? Como é que nós vamos determinar isso aqui? O que nós podemos pensar, pessoal? Se por acaso essa potência de saída aqui for zero, a minha potência desenvolvida vai estar aqui simplesmente para poder suprir minha perda por atrito e ventilação. E o que significa fazer a potência de saída ser igual a zero? Significa fazer um ensaio vazio. Beleza? Então, nós vamos fazer um ensaio aqui do motor sem carga nenhuma para poder determinar qual que seria essa perda por atrito e ventilação. Só que qual que é o cuidado que nós temos que ter aqui? O cuidado que nós temos que ter para poder fazer um ensaio vazio é que a corrente de armadura ela não pode alcançar níveis muito altos, porque uma vez que a máquina está em série e a corrente de armadura é a mesma da armadura, é a mesma que aparece aqui no meu enrolamento de campo série, se essa corrente abaixar demais, eu corro o risco de perder o controle de velocidade dessa máquina. Tá? Então, o que nós temos que fazer? Fazer essa máquina rodar com 1.800 RPM, que seria a minha velocidade nominal, só que com uma tensão baixinha. Então eu vou aplicar uma tensão baixinha aqui na montagem da máquina e aumentando essa tensão até que efetivamente eu alcance aqui os 1.800 RPM. E aí sim eu consigo determinar qual que vai ser a minha perda por atrito e ventilação. E por que isso é interessante? Porque minha perda por atrito e ventilação ela é proporcional à velocidade da máquina. Como assim? Então vamos supor, fiz um ensaio vazio, deu 100 watts para 1.800 RPM. Qual vai ser a minha perda em carga quando essa máquina estiver com 3.600 RPM, ou seja, o dobro da velocidade? Vai ser 200 watts, vai ser o dobro da potência. Então, essa perda vai ser proporcional para qualquer situação lá na operação em carga. Só que quando essa máquina estiver em carga, o que vai acontecer? Eu vou ter potência de saída. Tá? Só que como eu vou saber a minha perda por atrito e ventilação, que foi do ensaio vazio, vou saber a minha potência de entrada, que é tensão vezes corrente. Só medir a tensão, só medir a corrente. Vou saber qual que é a minha perda na resistência equivalente, que eu estou medindo a corrente. E eu já medi essa resistência AF lá no meu ensaio de medição de resistência de rolamento. Eu vou conseguir determinar qual que é a minha potência de saída. Beleza? E por que isso é interessante, pessoal? Porque com a potência de saída eu consigo calcular a eficiência da máquina. O que vai ser a eficiência? A potência de saída sobre a de entrada vezes 100%. Consigo calcular o torque? Claro. Vou medir a rotação da máquina aqui usando o tacômetro. Só que essa rotação vai estar em RPM. Multiplico por π, divido por 30 para achar em radiano por segundo. Calculei a potência de saída aqui em cima, divido por essa velocidade de radiano por segundo, obtenho o meu torque. Consigo calcular a regulação de velocidade? Claro. Se eu sei que a minha velocidade nominal é 1.800, é só jogar nessa equação aqui. Então,
1.800 sobre 1.800 aqui, menos a velocidade que vai estar em carga, vezes 100%, calcula a regulação de velocidade, tá? Lembrando a vocês que essa regulação de velocidade percentual é um parâmetro que nos dá a ideia do desvio de velocidade percentual em relação ao nominal. Como assim? Vamos supor que a máquina esteja com 1.800 RPM operando com carga. Qual que vai ser a regulação de velocidade? 0%, ou seja, não existe desvio entre a velocidade sobre carga e a velocidade nominal. Tranquilo aqui, pessoal? Beleza, né? Agora vamos explicar essa parte aqui da montagem, tá? A primeira parte, a parte da montagem, ela vai ser dividida em duas. A primeira onde nós vamos fazer o ensaio vazio e a segunda onde nós vamos fazer o ensaio em carga efetivamente, tá? E como é que acontece a montagem aqui antes de entrar nas duas partes separadas? Lembrando, nosso motor vai sair energizado como numa ligação série tradicional. Se você voltar aqui na playlist de máquina, você já vai ver que nós fizemos essa montagem aqui para o controle de velocidade da máquina na ligação série, é a mesma. Mas basicamente nós temos que lembrar o seguinte, aqui no laboratório não tem como acoplar uma carga mecânica no eixo, então eu tenho que fingir que existe uma carga mecânica no eixo. E qual que vai ser o nosso fingimento aqui? Através do acoplamento mecânico, nós vamos pôr o gerador para poder tocar uma carga elétrica. Tá? E quando aumenta a potência que vai para essa carga elétrica que nós vamos posicionar aqui no gerador, maior vai ser a corrente de armadura da máquina. Tá? E aí, por consequência, isso simula um aumento de carga mecânica no eixo. Então, essa corrente que entra no motor aqui, ela aumenta conforme se aumenta a potência que você está despejando aqui no que você está fazendo girar pelo motor. Beleza? E como é que nós vamos fingir que essa ligação... fingir que existe carga no eixo? Esse acoplamento mecânico aqui, então, vai ser jogado por um gerador síncrono trifásico, tá? Conforme eu vario esse reostato aqui que está no campo do gerador, eu aumento ou abaixo a potência para um reostato que vai estar ligado aqui no gerador. E aí, por consequência, eu consigo controlar indiretamente a corrente de armadura, tá? Do motor. Beleza, gente? Esse amperímetro, então, vai medir a corrente de armadura e esse voltímetro vai medir a tensão aplicada na armadura. Beleza? Então é o seguinte, eu vou fazer a montagem aqui escolhendo os instrumentos e volto quando já tiver tudo montado para poder vocês verificarem comigo se a ligação está correta. Aí é o seguinte, aqui já fiz uma mágica, já voltei com o circuito todo montado para vocês. E nós vamos tentar entender aqui como é que funciona esse esquema. Primeiro vamos apresentar os instrumentos, né? Eu escolhi um amperímetro CC aqui, que tem escala variável. Vamos ver se o celular foca, né? Deu para ver que ela tem três escalas possíveis, 7,5, 15 e 30. Por que eu peguei esse amperímetro? Porque a minha corrente nominal da máquina é até 16,7 amperes. Nós não vamos chegar a essa corrente não, mas de toda forma ela serviria aqui para poder medir, né, caso a gente tivesse na nominal, porque nós medimos até 30 amperes. Além disso, essa escala mais baixa aqui, ela vai ser adequada para poder fazer a medição do ensaio vazio, porque no ensaio vazio a nossa corrente é bem menor, vocês vão ver aqui. Então, nós vamos usar essa escala variável. O multímetro classicão vai ficar aqui na medição de tensão contínua para pegar a tensão aplicada na armadura. Tacômetro a laser para poder a gente pegar a velocidade. O reostato de 320 ohms variável que vai ajudar a controlar a minha tensão que chega aqui para o reostato trifásico. Tá? Então esse reostato trifásico aqui que vai absorver a potência gerada pelo gerador, que vai por consequência indiretamente nos dá uma maior corrente de armadura. Então vamos seguir aqui a ligação. Do positivo entra no amperímetro que vai para o ponto A do motor. Então aqui, ó, esse cabo vermelho de baixo, ele está saindo aqui, entrando no amperímetro, sai do amperímetro e vai para o ponto A. Beleza? Sai aqui do A, ele está internamente fazendo o enrolamento de armadura para o B, fazendo a ligação em série aqui já com enrolamento de interpolo G e H, que volta fechando no enrolamento de campo série, no ponto E1, sai no F, volta no cabo preto no negativo, esse de ponta verde. Então é isso mesmo, olha só. Positivo, amperímetro, ponto A, ponto B, G, H, E, 1F, volta no negativo. Entre positivo e negativo, tem esses cabos preto e vermelho que estão alimentando o meu voltímetro na escala de tensão. Então esse voltímetro está ligado em paralelo com a minha fonte. Vou ver o circuito do gerador, pessoal. Positivo entra no reostato, passa no enrolamento de campo do gerador e volta no negativo. Então, positivo, cabo vermelho, entra no meu reostato,
sai do reostato variável aqui, né? Quer dizer, todo reostato variável, mas sai do reostato de 320. Entra no meu rolamento de campo, sai do rolamento de campo com o cabo preto negativo e volta na minha bancada. Então, quando eu alterar essa posição desse reostato, automaticamente eu estou alterando a corrente do rolamento de campo. Coleto essa tensão através desses três cabos aqui, ó, em L1, L2 e L3, que são esses três cabos da cor verde que vão alimentar o meu reostato trifásico, que está ligado nessa posição aqui, ó, 220 trifásico, que é um delta paralelo. Eu estou alimentando as três pontas do delta, assim como está mostrado aqui no meu diagrama de ligação. Fechou aqui, pessoal? Apresentados os instrumentos, apresentada a ligação, nós vamos agora fazer a medição. Cuidado interessante que nós temos que ter. Sempre posicionar um curto temporário no amperímetro. Aqui no laboratório de máquinas do Cefet isso é importante, porque na hora que essa máquina aqui partir, ela tem uma corrente mais alta, né, uma corrente partida aqui. Então, se eu não colocar esse curto temporário para poder dividir a corrente que vai para o amperímetro, toda hora eu vou queimar o fusível do instrumento. Isso não é bacana. Então, eu posiciono esse curto temporário para poder salvar esse cara aqui durante a partida. Depois que a máquina parte, eu só removo o meu curto temporário. Um cuidado aqui com a segurança do equipamento. Outro cuidado interessante, né? Primeiro nós vamos fazer um ensaio vazio, mas quando tiver no ensaio em carga, nós vamos começar com esse reostato aqui no meio do caminho. Por quê? Porque é o seguinte, se esse reostato aqui estiver na posição de menor resistência, a minha corrente de campo do gerador é alta, automaticamente ele gera mais tensão, cobrando mais corrente de armadura. Em compensação, a velocidade da máquina fica mais baixa. Qual que é o risco daqui da gente colocar esse reostato na menor posição de resistência? É que a minha corrente de armadura pode superar a nominal da máquina. Beleza? Se eu colocar na máxima resistência, a corrente de campo do gerador é baixa. Portanto, a potência que vem para o reostato de carga é baixa, automaticamente a minha corrente de armadura é baixa. Então, eu corro o risco de começar com essa máquina com a velocidade muito alta. Se eu deixar no meio do caminho, eu não fico nem com a velocidade muito alta, nem com a carga muito alta. É um bom princípio aqui de partida e eu escolhi fazer dessa maneira. Beleza? Vamos partir aqui então para a primeira parte do ensaio. É um ensaio a vazio. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é desconectar a alimentação de campo do gerador. Por quê? Porque aí, como não vem corrente nenhuma para o campo do gerador, eu tenho certeza que meu motor vai estar operando a vazio. Por quê? Sem corrente de campo do gerador, ele não gera. Se ele não gera, não vem potência para cá. Se não vem potência para cá, não puxa corrente de armadura. Beleza? Então, a nossa missão aqui é acionar a máquina de corrente contínua com tensão reduzida até chegar a 1800 RPM. Então, se vocês já sabem aqui das montagens, vocês sabem que a minha alimentação vem daquele carinha de lá. Então, vou ter que vir aqui, pegar, aumentar a tensão, vir para cá, conferir velocidade. Então, vai dar um trabalhinho, mas nós vamos fazer. Beleza? Vou posicionar isso aqui de um jeito que fica menos complicado. Que eu consigo assistir. Vamos lá. Tensão descer. Já podemos acionar aqui o conjunto, pessoal. Vamos lá. A máquina não está girando porque ainda não mandei tensão para ela. Lembre-se que eu tenho uma chavinha lá para poder comandar a bancada. Já vou aumentar a tensão aqui um pouquinho, porque eu já fiz esse ensaio aqui, eu já sei mais ou menos quanto de tensão vai dar, tá, pessoal? Só para poder a gente já ver a máquina girando ali no início. Vou acionar que a máquina já vai girar. Bem devagarinho, tá vendo? Agora que eu já liguei a máquina, eu posso tirar o curto temporário. Então aqui, ó, tirei o curto temporário da jogada. Tô vendo aqui que a máquina está com 28 volts. A corrente, vamos ler, ela está no fundo de escala de 7,5 e aqui ela vai até 75. Então essa leitura eu tenho que dividir por 10. Então ela está com 4 amperes, tá vendo? Tensão de 28, vamos ver a velocidade. 1100 RPM.
nós temos que chegar em 1800. Então vamos lá. Aumentar a velocidade aqui. Atenção que vocês vão escutar a máquina aumentando a velocidade. Aumentando a velocidade. Ela tem um delay aqui para poder aumentar essa velocidade. Então eu dou um toquinho aqui, espera um pouco. Espera a velocidade estabilizar. Pelo barulho aqui eu sei mais ou menos qual a velocidade que ela vai, o barulho que ela vai estar com 1800. Vamos lá ver. Vamos ver qual a velocidade que está aqui, galera. 1627, né? A leitura está ao contrário aqui. Vamos aumentar um pouquinho mais a tensão. Já chegou 42 volts. Aumentar um pouquinho. Mil 794. Tá bom. Tá bom. 1806 RPM, 1807. Acho que dá para anotar, pessoal. Então nós tivemos aqui no ensaio vazio 1807 para uma tensão de 48,4 e uma corrente de armadura. Aqui nós temos que dividir por 10. 41, 42, 44 dividido por 10, 4,4 amperes. Beleza? Então tá finalizada aqui a nossa primeira parte do ensaio. Nós podemos desenergizar a máquina. Vamos para a segunda parte do ensaio aqui, pessoal. Primeiramente aqui, vamos ver o que está pedindo aqui, né? Reconectar os cabos do gerador. Então os cabos do campo do gerador que eu deixei aqui jogado, eu já vou voltar com eles para cá, ó. Positivo e negativo. Posicionar o rheostat de campo do gerador na posição intermediária, já está posicionado. Acionar a máquina CC, ajustar a tensão aplicada e a velocidade para os valores nominais. Só que antes, o que nós vamos ter que fazer? Voltar ao curto temporário do amperímetro, não está escrito aqui não, mas tem que fazer. Eu vou aumentar a escala um pouquinho aqui para 15 amperes, que eu sei que a corrente vai dar um pouco mais alta aqui do que 7,5. Tá? Então nós vamos ter que aumentar. Antes disso, só para poder comentar com vocês aqui, então o fundo de escala está para 15 amperes, enquanto que meu ponteiro bate a 75. Então, toda leitura que eu tiver que fazer aqui, eu vou ter que dividir por 5, correto? Então, quando o meu ponteiro estiver apontando para 75 aqui, amperes, significa que eu tenho 15 amperes no cabo. Então, eu vou ter que dividir por 5 todas as leituras que eu fizer nesse fundo de escala de 15. Beleza? Então nós vamos fazer o seguinte aqui, ó, nós vamos posicionar o rheostat de campo do gerador na posição intermediária, já fizemos, vamos ajustar a tensão aplicada e a velocidade para os valores nominais. E aqui assim, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos reduzir a corrente de armadura por 3 vezes até a velocidade chegar em 2.200 RPM e anotar as leituras. Então a nossa primeira leitura aqui, ó, vai ser para a velocidade nominal. E a última vai ser 2.200 RPM. Vou distribuir duas aqui aleatoriamente. Vou colocar aqui 2.000 RPM e 2.100. Nós vamos ter que acertar essas velocidades e fazer as medições, sempre mantendo a tensão constante e variando a velocidade e anotando a minha corrente de armadura. Tá? Então, eu vou aumentar um pouquinho a tensão aqui de uma vez, que a máquina já vai começar com um pouco em carga, né? Já vou jogar aqui um pouco mais de 100 volts a vazio. Vamos ver o que essa máquina vai voltar para a gente de resultado. Beleza? O resto da montagem permaneceu igual. Vamos lá?
Vou tirar o curto temporário. A máquina está bem acelerada, pessoal, vamos ver. 2.400 RPM. Já vou reduzir essa velocidade, ó. Olha aqui, eu estou aumentando a minha corrente de armadura. A corrente de armadura aumentando lá. E a velocidade está caindo, tá vendo? Já está 1.000, 2.000 e pouco. Vamos reduzir mais ainda. $1.700 e pouco. Só que aqui minha tensão caiu por conta do efeito de carga. Vou aumentar a tensão lá no painel. Não consigo ver daqui, vou ter que aumentar meio que na orelhada mesmo. $112 volts. Vamos ver a velocidade. 1.800, ó. Vou ter que liberar a máquina um pouco. $112 volts. $123 volts. Mas vamos ver a velocidade. 1.804, 1.805. Pessoal, vou manter assim mesmo. Estou com dificuldade de fazer tudo ao mesmo tempo. Vou tentar reduzir só um pouquinho a tensão. Ó. Um cabelésimo aqui só. 122. 121.8. 119.9. 120, tá ótimo. Vamos ver a velocidade. 1.772. Temos que acelerar a máquina um pouco. $1.830. 1.813. 1.809. 1.797. Tá bom. Então aqui foi 1.797, tensão 120, corrente 62 dividido por 5. Vou colocar aqui, ó. Beleza? Agora vamos para a próxima velocidade, que seria 2.000 RPM. Então, vamos lá. Para poder chegar em 2.000 RPM, vamos mexer nesse carinha aqui, ó. Vamos acelerar essa máquina. Só que a tensão vai aumentar, porque eu estou reduzindo a corrente de armadura, tá vendo? 2.100, vou ter que reduzir um pouco. $2.070. $2.050. $2.013. $1.980. $1.990. $1.997. A tensão aumentou um pouquinho, mas acho que está adequado ainda, pessoal. Aqui a tensão foi 120.8. A corrente 55 dividido por 5. E a velocidade
1998, 2000 RPM. Beleza? Considerei que vamos passar para a próxima. Bora agora para 2100 RPM, pessoal. Então vamos começar aqui a reduzir a corrente de armadura, né? Então estou mexendo aqui no rheostat, a corrente de armadura está diminuindo. Vamos ver a velocidade. 2065. 2093. 2105. Tá ótimo. Então aqui é a velocidade, foi para 2105. 2105. A minha tensão está 119.4. Então vou consertar um pouquinho aqui. E minha corrente 50,5 dividido por 5. Agora o último, vamos para 2200 RPM. Então, vamos acelerar a máquina um pouquinho mais. Dois mil cento e sessenta. 2180. 2198, 2198, 2199, ó. Tá ótimo. Então eu vou considerar 2199, 2200, tensão 119.8, vou considerar 120 mesmo. E a corrente abaixou, ó, para 45,648 dividido por 5. Beleza? Agora nós podemos desenergizar a máquina. Bom, pessoal, agora é só fazer as contas, né? 62 dividido por 5 dá 12,4. Então, aqui foi 12,4 amperes. 55 por 5 dá 11 amperes, 11,0. 50,5 dividido por 5, 10,1 amperes. E 48 dividido por 5, 9,6 amperes. Fácil demais, né, turma? Agora é o seguinte, como é que nós vamos calcular essa potência total aqui de entrada da máquina? Fácil, como a máquina está ligada em série, a corrente de armadura é a própria corrente que vem da fonte de tensão, né? Então é fácil para descobrir essa potência total, é só fazer a tensão vezes a corrente. Como que dá isso aqui, galera? 48,8.4 vezes 4,4, totalizando 212,96 watts. Então essa é a nossa potência total de entrada aqui do ensaio vazio. Posso fazer a mesma conta aqui para o meu ensaio da carga 1, que é o de 12,4 amperes? Posso. 120 vezes 12,4 encontro a potência. 120,8 vezes 11 encontra a potência. Encontra a potência, encontra a potência. Beleza? Qual que vai ser o valor do PAF? Como já comentamos anteriormente, é o RAF vezes a corrente ao quadrado. Então, considerando aqui que meu RAF é aproximadamente 1 ohm, vou escrever no cantinho aqui, ó, RAF é igual a 1 ohm. Como é que fica a conta aqui para descobrir a potência de perdas em AF? 1 vezes 4,4 ao quadrado. Então, 1 vezes 4,4 ao quadrado, que dá 19,36. Beleza? Aqui no caso do ensaio vazio,
nós sabemos que a potência de saída da máquina é igual a 0 watts. Então, nós podemos determinar qual que é a minha perda por atrito e ventilação. É só fazer a potência total menos a perda nas resistências de armadura, interpolo e campo série. Então, fica 212,96 menos 19,36, que dá 193,6. Watts. Beleza. Como não tem potência de saída, o torque é 0. Como a velocidade é exatamente igual, aproximadamente igual à velocidade nominal, a regulação de velocidade também é 0. E a eficiência também é 0, porque não tem potência de saída. Beleza, gente? Não se atribui aqui o cálculo de eficiência, porque não tem potência de saída. Beleza. Aí aqui é o seguinte. Todas as contas aqui para todos os quadrinhos vão ser basicamente as mesmas. A diferença vai estar aqui na perda por atrito e ventilação. Porque é o seguinte, aqui a perda por atrito e ventilação, conforme eu disse antes, ela é sempre proporcional à velocidade. Então vocês vão ter que fazer uma regrinha de 3 aqui em relação à perda vazio. O que vocês vão fazer aqui? Por exemplo, essa velocidade aqui foi 1797, né? Aí você sabe que 1797 RPM vai ter uma perda X, assim como 1807 tem uma perda de 193,6. Aí você consegue determinar qual que é a sua perda de atrito e ventilação aqui para esse caso. Para esse caso aqui, vocês vão fazer a mesma coisa, só que aqui vai ficar 2.000 para X, aqui vai ser 2.100 para X e aqui 2.200 para X. Você consegue determinar todas as perdas por atrito e ventilação. E aí como é que vocês vão determinar a potência de saída? Fácil. É só pegar a potência total dessa coluna, menos a perda nas resistências entre A e F, menos a perda por atrito e ventilação, você determina a potência de saída. O que vai ser o torque? O torque é essa potência dividido por ômega m, que é a velocidade em radianos por segundo do rotor. A regulação de velocidade segue aquela equaçãozinha. Então, a velocidade nominal menos a velocidade da operação dividido pela velocidade nominal. Nesse caso aqui, a regulação vai dar 0, né? Porque a velocidade foi praticamente a mesma da nominal, que é 1800. E a eficiência é a potência de saída sobre a potência total, vezes 100%. Eu consigo fazer isso aqui para todas as colunas dessa tabela. Beleza? E aí, qual que é a ideia depois? Depois, a gente pode fazer vários gráficos, né? Vamos supor que eu quero avaliar qual que foi a variação de velocidade versus o torque. Então, eu posso colocar o torque no eixo Y, a velocidade no eixo X e ver lá que à medida que eu aumento a velocidade, o torque cai ou não, né? Deixe aí nos seus comentários, nos comentários aqui embaixo o que você encontrou nas suas contas. Dá para poder fazer um gráfico de eficiência versus velocidade, eficiência versus corrente de armadura. Então, existem várias possibilidades de análise aqui desse resultado tabelado. Beleza? Então tá, né, gente? Hoje ficamos por aqui e espero que você tenha gostado aí do vídeo. Deixe o seu comentário se tiver alguma dúvida. Deixe o seu like e a sua inscrição aí no canal. Beleza? Então valeu, um abraço e até mais.